Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Letícia Dornelles, sou presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Esta exposição seria realizada em maio de 2020. Chegou a ser noticiada no jornal britânico The Guardian, mas tivemos de adiá-la devido à pandemia. Precisamos superar outros obstáculos. Porém, por mais singelo que seja o nosso projeto, está de pé. Agradeço a imensa colaboração da Embaixada do Brasil em Londres, que me colocou em contato com a Thatcher Foundation, que cedeu os direitos de uso da imagem da Dama de Ferro e colaborou para que eu obtivesse informações preciosas da vida e da obra desta poderosa mulher. Também agradeço ao Reagan Institute pela colaboração e a sessão de imagens e pelo convite para visitá-los. Assim que for possível, iremos com o maior prazer. A minha intenção ao criar a exposição Margaret Thatcher e Ronald Reagan foi traçar um breve panorama de uma era que tem reflexos na política mundial até os dias atuais. São dois ícones que mudaram a maneira de um mundo ver e até fazer política. Idolatrados por muitos, odiados por outros. Como todos os políticos, Thatcher e Reagan são polêmicos. Margaret Thatcher. Margaret nasceu em 1925 em Grantham, uma pequena cidade inglesa, e se tornou a primeira mulher e por duas décadas a única a liderar uma importante democracia ocidental. Thatcher ganhou 3 eleições gerais consecutivas e serviu como primeira-ministra britânica por mais de 11 anos, de 79 a 90, um recorde sem igual no século XX. Durante seu mandato, ela reformulou quase todos os aspectos da política britânica, revivendo a economia, reformando instituições obsoletas e revigorando a política externa do país. Ela desafiou e fez muito para derrubar a psicologia do declínio que se enraizou no Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial, buscando a recuperação nacional com energia e determinação impressionantes. Nesse período, Margaret Thatcher se tornou uma das fundadoras, com Ronald Reagan, de uma escola de política de convicção conservadora, que teve um impacto poderoso e duradouro mais alto do que qualquer britânico desde Winston Churchill. Margaret Thatcher se tornou uma das líderes políticas mais influentes e respeitadas do mundo, bem como uma das mais polêmicas, dinâmicas e francas, um ponto de referência para amigos e inimigos. A casa e a infância de Margaret desempenharam um grande papel na formação de suas convicções políticas, igreja, família, trabalhos sociais na comunidade onde vivia. O pai de Margaret era vereador e conversava com ela sobre os problemas da época. Thatcher tomou gosto pela política e foi eleita presidente da Associação Estudantil Conservadora de Oxford. Com 20 e poucos anos, Thatcher concorreu como candidata conservadora à forte cadeira trabalhista de Dartford nas eleições gerais, ganhando publicidade nacional como a candidata mais jovem do país. Ela perdeu por 2 vezes, mas reduziu drasticamente a maioria trabalhista e gostou da experiência de fazer campanha. Aspectos de seu estilo político maduro foram formados em Dartford, um constituinte majoritariamente da classe trabalhadora que sofreu tanto com o racionamento e a escassez do pós-guerra, quanto com o nível crescente de tributação e regulamentação estatal. Ao contrário de muitos conservadores da época, Thatcher conseguiu os holofotes. Falou com facilidade, com força e confiança, sobre questões que realmente importavam aos eleitores. Falar é fácil, mas chegar aos eleitores, a vida real, é muito difícil. Na década de 50, Thatcher formou-se advogada, especialização em tributação. Ela foi eleita para o parlamento em 1959 por Finchley, que representou até se tornar membro da Câmara dos Lordes, já como baronesa Thatcher em 1992. Thatcher foi secretária de Educação, uma experiência difícil. No início da década de 70, Thatcher viu o radicalismo estudantil no auge e a política britânica fervendo. Os manifestantes interrompiam seus discursos e a imprensa da oposição vilipendiou
e a própria política educacional estava direcionada para a esquerda, o que ela e muitos conservadores achavam desconfortável. Mais tarde, Margaret se tornou a primeira mulher a liderar um partido político ocidental e a servir como líder da oposição na Câmara dos Comuns. O governo trabalhista de 74 a 79 foi um dos mais propensos a crises na história britânica, levando o país a um estado de falência virtual em 76, quando um colapso no valor da moeda nas bolsas estrangeiras forçou o governo a negociar com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que nós já ouvimos falar tanto no Brasil em décadas passadas. Devíamos ao FMI. As reivindicações sindicais levaram a Inglaterra a uma deflagração imensa de greves e mostraram que o governo tinha pouca influência sobre os seus aliados no movimento trabalhista. A opinião pública se voltou contra os trabalhistas e Margaret Thatcher tornou-se a primeira-ministra do Reino Unido. O novo governo prometeu controlar e reverter o declínio econômico do Reino Unido. No curto prazo, medidas dolorosas foram necessárias. Ninguém havia previsto quão severa seria a crise. Mas ganhos vitais ao longo prazo foram obtidos. A inflação foi contida e o governo criou a expectativa de que faria o que fosse necessário para mantê-la baixa. A recuperação econômica começou e 8 anos de crescimento se seguiram. O apoio político fluiu dessa conquista, mas a reeleição do governo só foi garantida por um evento imprevisto, a Guerra das Malvinas. A invasão das ilhas pela junta argentina em abril de 82 foi recebida por Thatcher da maneira mais firme e segura. Embora ela tenha trabalhado com a administração dos Estados Unidos em busca da possibilidade de uma solução diplomática, uma força-tarefa militar britânica foi enviada para retomar as ilhas, que eles chamavam Falklands. A diplomacia falhou, infelizmente, e a ação militar britânica saiu vitoriosa. O eleitorado ficou impressionado. Poucos líderes britânicos ou europeus teriam lutado pelas ilhas. Ao fazer isso, Thatcher lançou as bases para uma política externa muito mais vigorosa e independente durante o resto da década de 80. O governo foi reeleito com maioria parlamentar mais do que triplicada. Eles chegaram a fazer 144 membros do partido. O segundo mandato de Thatcher começou com quase tantas dificuldades quanto o primeiro. O governo se viu desafiado pelo Sindicato dos Mineiros, que deflagrou uma greve de 1 ano. O movimento sindical opôs uma forte resistência às reformas sindicais do governo. A greve dos mineiros foi uma das mais violentas e duradouras da história britânica. O sindicato foi derrotado. Thatcher conseguiu manter as reformas trabalhistas e sindicais. Em outubro de 84, quando a greve ainda estava em andamento, o exército republicano irlandês, o IRA, tentou assassinar Margaret Thatcher e muitos de seu gabinete, bombardeando o hotel onde ela estava na conferência anual do Partido Conservador. Embora ela tenha sobrevivido ilesa, alguns dos seus colegas mais próximos foram feridos ou mortos. Nenhum primeiro-ministro britânico do século XX foi tão atacado e correu tanto risco de morrer quanto Margaret Thatcher. A política britânica na Irlanda do Norte foi uma fonte permanente de conflito para todos os primeiros ministros desde 1969. Mas Thatcher despertou o ódio especial do IRA por sua recusa em atender às demandas políticas, especialmente durante as greves de fome na prisão de 80 a 81. A política durante todo o tempo de Thatcher foi implacavelmente hostil ao terrorismo. Ela declarou guerra ao terrorismo, sempre com o apoio de Ronald Reagan. As privatizações britânicas foram as primeiras desse tipo e se mostraram influentes mundo afora. Com Thatcher, o povo mais simples começou a poupar e a investir no mercado de ações. As pessoas foram incentivadas a investir na compra da casa própria e a fazer planos de previdência privada, políticas que, ao longo do tempo, aumentaram muito a riqueza pessoal dos britânicos. Mas dentro do próprio Partido Conservador, Thatcher sofreu resistência. Ela foi submetida a duras críticas dentro
por decisão de permitir que os aviões de guerra dos Estados Unidos voassem de bases britânicas para atacar os alvos na Líbia, em abril de 86. Já diziam que a era Thatcher estava esgotada. A resposta de Margaret foi característica de sua personalidade. Na Conferência Anual do Partido Conservador de 86, seu discurso propôs uma série de reformas para um terceiro mandato. As mais ambiciosas já apresentadas por um governo britânico: reformar o sistema educacional, introduzindo um currículo nacional pela primeira vez, um novo sistema tributário e alteração no sistema de saúde. Thatcher desempenhou um importante papel na última fase da Guerra Fria, tanto no fortalecimento da aliança ocidental contra os soviéticos, quanto na resolução bem-sucedida do conflito no final da década. Os soviéticos a apelidaram de Dama de Ferro, e ela gostou. Quando Mikhail Gorbachev emergiu como líder da União Soviética, ela o convidou para ir ao Reino Unido. Viu nele alguém com quem poderia dialogar e fazer negócios. Mas Thatcher não suavizou suas críticas ao sistema soviético e contra o comunismo. Com o fim da Guerra Fria em 90, a França reviveu um projeto antigo de uma moeda única europeia, na esperança de conter o poder de uma Alemanha reunificada. A Inglaterra se dividiu sobre o tema. Eles não queriam a União Europeia nem o euro. Thatcher queria um quarto mandato, mas seus companheiros a abandonaram. E Thatcher renunciou ao cargo de primeira-ministra britânica em 28 de novembro de 1990. A rainha Elizabeth II, que alguns dizem que tinha ciúme de Thatcher, concedeu-lhe o título de baronesa. Os críticos afirmam que suas políticas econômicas causavam divisão social. Os defensores apontam para uma transformação no desempenho econômico do Reino Unido. Críticos e apoiadores reconhecem o primeiro mandato de Thatcher como um período de importância fundamental na história britânica. Margaret Thatcher acumulou enorme prestígio ao longo da década de 80 e muitas vezes conquistou o respeito até mesmo dos seus críticos mais amargos. Ronald Reagan. Em 6 de fevereiro de 1911, nascia Ronald, na pequena cidade do Illinois. E o menino, nascido de pais humildes, cresceu e se tornou um grande líder, não apenas para os Estados Unidos, mas também para o mundo. Quando Ronald Reagan se despediu do seu amado Illinois rumo à Califórnia para tentar a carreira artística, levou no coração a fé e o otimismo de sua mãe, o humor e a tolerância de seu pai, os valores fundamentais da comunidade pequena onde vivia e do trabalho árduo que aprendeu na infância. Ele levou para a vida artística e para a política sua educação, sua ambição e seus sonhos. Para Reagan, o céu era o limite. Antes de morrer aos 58 anos, o pai de Ronald disse à esposa: "Eu estava lá quando nosso filho se tornou uma estrela." Em 42 veio a guerra. Ronald Reagan deixou o mundo da fantasia e do glamour do cinema para ver as atrocidades da guerra. A experiência o impactou. No pós-guerra, embora tenha feito mais de 22 filmes, Ronald Reagan passou a se concentrar na política e no mundo fora das telas. Tornou-se um ativista político e porta-voz de causas em que acreditava. Reagan começou a se posicionar contra o comunismo. Namoros, casamento, Nancy Reagan, companheira leal. O ator foi convencido a abraçar a carreira política e concorreu ao governo da Califórnia pelo Partido Republicano. Ronald Reagan começou a responder o que era melhor para a Califórnia, não sobre o que era melhor para ele em termos de popularidade. E ali nasceu um verdadeiro líder. A estrela brilhou. Foi facilmente reeleito. E começaram os apelos para concorrer à presidência. Reagan escolheu George Bush como seu companheiro de chapa
e anunciou a intenção de impedir a reeleição de Jimmy Carter com o Walter Mondale. Na tarde de 4 de novembro, Ronald Reagan estava em sua casa, tomando banho, quando o telefone tocou. Era o então presidente Jimmy Carter, seu adversário. Depois de ouvir por alguns minutos, Ronald disse: "Obrigada, senhor presidente." Carter ligou para parabenizar o presidente eleito Ronald Reagan. Foi uma vitória esmagadora. Reagan, em seu banheiro, enrolado em uma toalha, ainda pingando água, acabava de saber que seria o 40º presidente dos Estados Unidos. Com o peso de seu novo trabalho caindo sobre seus ombros, ele fez uma oração pedindo ajuda a Deus. Quantos líderes se lembram de Deus na hora da vitória? Desde a infância, Reagan compartilhava a reverência que a maioria das crianças tem por seu presidente e pela Casa Branca. E naquele momento ele se tornaria parte dessa história. Um garoto pobre de uma cidade pequena, no meio do oeste rural, iria liderar uma grande nação. Imediatamente após a cerimônia de posse, Reagan não perdeu tempo. Assinou uma ordem executiva removendo os controles de preço de petróleo e gasolina, seu primeiro esforço para estabilizar e restaurar a economia americana. Ele também anunciou que os 52 reféns americanos que haviam sido mantidos em cativeiro no Irã por 444 dias acabaram de ser libertados. Reagan estava ansioso para começar a trabalhar. Havia muito a ser feito. O presidente Ronald Reagan herdou uma nação em crise. Os impostos e as taxas de juros estavam em níveis recorde. Desemprego era alto e a autoestima americana estava em baixa. Reagan implementou um plano que previa corte de impostos, controle dos gastos do governo, revogação das regulamentações federais que sufocavam a produtividade. Reagan sabia que se as pessoas tivessem dinheiro no bolso e incentivos para investir e criar empregos, a economia se recuperaria e voltaria à estabilidade e ao crescimento. Embora Reagan inicialmente tivesse tido dificuldade em convencer o Congresso a apoiá-lo, seu plano virou lei. A recuperação americana havia começado. Na manhã de 30 de março de 81, Reagan sofreu um atentado a tiros. Os Estados Unidos e o mundo entraram em sinal de alerta, mas ele voltou à cena mais forte e determinado. O interessante desse atentado, eu lembro assistindo na televisão, é que você vê nitidamente pum, 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 escuta. E os seguranças rapidamente agem, o Serviço Secreto americano rapidamente age para proteger o presidente. Mas o Reagan parece meio assim, sem entender o que estava acontecendo. Ele foi levado ao hospital. Aí é que ele percebeu que tinha levado tiro. Que interessante isso. Porque naquele momento o impacto foi tão assustador, ele não teve noção do que tinha acontecido. Fora da esfera política, Ronald Reagan também priorizou a busca de um relacionamento pessoal com o Papa João Paulo II. Além dos eventos cerimoniais usuais entre um presidente e um papa, os dois passaram a se conhecer e respeitar um ao outro num nível mais profundo. Eles perceberam que compartilhavam pontos de vista semelhantes sobre a dominação comunista da Europa Oriental e silenciosamente trabalharam juntos para apoiar o movimento Solidariedade, que, sob a liderança de Lech Wałęsa, cada um fala de um jeito, levou a Polônia a se tornar uma nação livre. Sua unidade e amizade foram uma grande força pela causa da liberdade, especialmente da Polônia. O Papa João Paulo era polonês. Ronald Reagan tinha jeito com as pessoas, especialmente na arena política. Ele tinha uma grande habilidade de unir as pessoas, trazê-las para o lado da paz e da liberdade, inspirá-las a encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. O contagiante entusiasmo e otimismo de Reagan pela democracia estava se espalhando e ele recrutava aliados para a causa da liberdade em todos os lugares em que viajava ou falava. Ah, o destino! Muito antes de sua posse,
Ronald Reagan fez uma viagem à Inglaterra e foi apresentado a Margaret Thatcher, a primeira mulher eleita como chefe do Partido Conservador Britânico. Embora a reunião estivesse marcada para durar apenas alguns minutos, se transformou em 2 horas, quando eles descobriram que eram almas gêmeas em seu compromisso de reduzir o governo e expandir a liberdade econômica. Reagan gostou tanto de Margaret que imediatamente a descreveu como calorosa, feminina, graciosa e inteligente. Quando questionado sobre o que Reagan pensava dela, ele respondeu: acho que ela daria uma magnífica primeira-ministra. Alguns anos depois, Thatcher e Reagan se sentariam à mesa novamente, desta vez como chefes de seus respectivos governos. Durante a presidência de Reagan, nenhuma aliança foi mais forte do que com o Reino Unido de Thatcher. Reagan e Thatcher não apenas compartilhavam filosofias semelhantes sobre governo e valores democráticos, mas também se tornaram amigos íntimos e aliados. O respeito mútuo é evidenciado no próprio diário de Ronald Reagan, onde Thatcher é mencionada mais de 60 vezes. Thatcher é descrita por Reagan como uma torre de força e uma amiga sólida dos Estados Unidos. Thatcher, por sua vez, admirava Reagan e afirmou que ele venceu a Guerra Fria sem disparar um único tiro. Juntos, Thatcher e Reagan não apenas se apoiaram, mas forneceram liderança e visão política sólida para o resto do mundo. A força e a determinação da amizade Thatcher-Reagan foram postas à prova. Volto eu ao tema. Em março de 82, quando fuzileiros navais argentinos, vestindo roupas civis, desembarcaram numa ilha que era território britânico no Atlântico Sul. Thatcher disse a Reagan que nunca se submeteria à aquisição de uma de suas colônias e pediu que Reagan chamasse o líder militar da Argentina, Leopoldo Galtieri, e reafirmasse o compromisso do Reino Unido em defender sua colônia. Galtieri se sentiu ameaçado, sentiu que a honra nacional de seu país estava em jogo e se manteve firme em seu desejo de estabelecer a soberania sobre a ilha. Era do lado da Argentina. A Argentina invadiu e a Marinha Real Britânica partiu para as Malvinas. Ambos os lados pediram apoio aos Estados Unidos. Reagan disse que não forneceria ajuda militar a nenhum, mas que a simpatia dos Estados Unidos estava do lado britânico e concordou com o direito de Margaret Thatcher defender a colônia britânica. Com a escalada do conflito, Thatcher ameaçou invadir o continente da Argentina, invadir a América do Sul. Embora Reagan pensasse que seria perigoso e imprudente, ele disse isso a ela, a invasão ao continente acabou não acontecendo. Margaret Thatcher pensou que não seria uma boa ideia. Mas a Inglaterra venceu o conflito. Em junho de 82, o presidente Reagan se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a se dirigir às 2 casas do parlamento. Um discurso importantíssimo, no qual ele falou da crença na liberdade e da rejeição do poder arbitrário do Estado, uma recusa em subordinar os direitos do indivíduo ao Estado e a compreensão de que o coletivismo sufoca os melhores impulsos humanos. Reagan e Thatcher acreditavam que precisavam vender sua visão de liberdade e ajudar os outros a abraçar a democracia e o Estado de Direito. Ambos se apegaram firmemente à crença de que a liberdade não é prerrogativa exclusiva de alguns poucos sortudos, mas o direito inalienável e universal de todos os seres humanos. Reagan ofereceu o seu primeiro jantar de Estado em 1981 e o seu último jantar de Estado em 1988 em homenagem a Thatcher. Não é pouco. Simbolizando o papel vital que o relacionamento deles desempenhou em toda a sua administração. A relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido não se limitou exclusivamente a Thatcher, mas se estendeu também à família real britânica. Os Reagan
e a família real também desenvolveram uma estreita amizade, o que levou a um convite para o presidente Reagan cavalgar com a rainha Elizabeth II no castelo de Windsor. Poucos são chamados. E a rainha também visitou os Reagan no Rancho del Cielo, em Santa Bárbara, na Califórnia. É icônica a cena na qual a princesa Diana dança na Casa Branca com John Travolta. É lindo. Os Estados Unidos e o Reino Unido compartilhavam raízes anglo-saxãs comuns, uma língua em comum, e lutaram 2 guerras mundiais lado a lado. Então, naturalmente, havia um profundo respeito mútuo. Mas, durante os anos Reagan e Thatcher, essa relação formal tornou-se mais pessoal. Reagan foi reeleito. Quando se tratava do comunismo ou de qualquer outro regime opressor, Reagan era inabalável em seu compromisso de levar liberdade às pessoas em todos os lugares. Em nenhum país do mundo essa determinação foi mais evidente do que nas mudanças que Reagan trouxe às relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. Reagan acreditava que os Estados Unidos deveriam se posicionar firmemente como um farol de esperança e democracia para todos os povos do mundo. Reagan chamou a União Soviética de Império do Mal. Reagan também queria dissipar o perigoso impasse de armas nucleares e disse: "Não desconfiamos um dos outros porque estamos armados. Estamos armados porque desconfiamos um do outro." Ele acreditava que se a desconfiança fosse eliminada, o perigoso conflito armado também seria. Reagan enviou uma carta escrita à mão ao líder soviético Leonid Brezhnev, buscando diálogo. Mas Brezhnev morreu. O substituto Andropov morreu menos de 2 anos depois e foi substituído por Konstantin Chernenko. Inacreditavelmente, ele também morreu 13 meses depois. E o alto comando soviético então decidiu escolher um homem mais jovem, Mikhail Gorbachev, para liderar o Kremlin. Foi com Gorbachev que o presidente Reagan finalmente teve a oportunidade de dialogar. Em 16 de novembro de 1985, Reagan e Mikhail Gorbachev se encontraram pela primeira vez em Genebra, na Suíça. Eles caminharam até uma pequena casa de barcos simples, sentaram-se em frente a uma lareira e, apenas com os intérpretes presentes, iniciaram um diálogo que mudaria o mundo. Em 12 de junho de 1987, Reagan e Nancy voaram para Berlim Ocidental. No Muro de Berlim, testemunharam o forte contraste entre 2 sistemas políticos diferentes. De um lado, as pessoas mantidas cativas por um governo totalitário, falido e corrupto. No outro, liberdade, iniciativa e prosperidade. Parado no portão de Brandemburgo, no aniversário de 170 anos de Berlim, Reagan fez um discurso memorável, que nós vamos ver daqui a pouco, delineando a conclusão inevitável de que a liberdade leva à prosperidade, e a liberdade sempre vence. Embora a União Soviética tenha feito gestos simbólicos em direção à mudança e abertura por meio de novos programas de perestroika, glasnost, que significavam transparência, Reagan sentiu que não era suficiente. Aí ele disse: há um sinal que os soviéticos podem fazer que seria inconfundível, que avançaria dramaticamente a causa da liberdade e da paz. Então, com uma voz cheia de raiva e frustração, Reagan olhou para Gorbachev e proferiu o seu famoso desafio: secretário-geral Gorbachev, se o senhor busca a paz, se busca a prosperidade para a União Soviética e a Europa Oriental, se busca a liberação, vem aqui para este portão. Venha, senhor Gorbachev, abra esse portão. Senhor Gorbachev, derrube este muro. Gorbachev acabou voltando à mesa de negociações com Reagan várias vezes. Assinaram o Tratado de Redução de Armas mais significativo da história mundial, o Tratado INF, Forças Nucleares de Alcance Intermediário.
que eliminaria toda uma classe de armas nucleares. Ron e Mikhail, como acabaram se chamando, ficaram íntimos quase. Descobriram uma forma de acabar com a Guerra Fria e tornaram o mundo mais seguro. Nem Reagan, nem Gorbachev poderiam imaginar as mudanças que viriam como resultado de seu relacionamento. 3 anos após a saída do presidente Reagan do poder, o Muro de Berlim caiu. A supremacia política e o domínio do Partido Comunista chegaram ao fim e levaram à dissolução total da União Soviética. Reagan, por pura vontade e determinação, conseguiu seu objetivo de acabar com a dominação soviética e levar a paz e a liberdade às pessoas oprimidas em todo o leste europeu. Senhores, eu tracei um breve resumo da história de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher, pessoas que eu admiro politicamente e pela coragem de dizer sem medo nenhum, o que pensavam na política e na vida. Porque vemos muitos políticos que falam o que as pessoas querem escutar, mas não as verdades. Além do apoio incondicional do Papa João Paulo II, uma figura histórica. Há muito mais a ser dito sobre essas 3 personalidades que influenciaram o pensamento mundial, na guerra e na busca da paz. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Agora nós vamos ver um vídeo especialmente